Professor, vou apresentar o FlexSim, a simulação. A simulação de um banco. O nome do integrante do grupo é Marlon e Brandon. Para a criação do sistema de caixa do banco, precisamos de uma entrada, 4 processos que serão os caixas do banco, uma fila e uma saída, dispostos na tela de montagem de simulação através do clique e arrastar. Para interligá-las, necessita-se de uma ferramenta localizada na barra de ferramentas, na parte superior da tela, que se chama conector de objetos A. Com ela, você consegue interligar um processo no outro, traçando o fluxo a ser feito pelas peças. Agora, clicando 2 vezes em cima do primeiro objeto, que é a entrada, abre-se uma caixa de configuração. Nessa caixa de configuração, foi alterado o nome do objeto, que está em inglês, e passamos para português. Alterou-se o valor exponencial para 15, que se refere ao tempo de início do processo, no caso do banco. Após 15 segundos de abertura do mesmo, as pessoas chegaram ao estabelecimento para serem atendidas no caixa. E indo na opção General, se tem a opção de alterar a cor do objeto, que escolhe uma cor verde clara, para dar um destaque no objeto em tela. Para que sejam as pessoas entrando, ao invés das caixas, alterou nessas as mesmas telas de configuração, de classe de item do fluxo de som, que são as pessoas. A próxima etapa é alterar o dimensionamento da fila, fazendo o mesmo processo que acima, clicando 2 vezes no objeto, que abre-se a caixa de configurações. Nela só alteramos o nome do dimensionamento, do tamanho do quadro, que foi feito pelas setas coloridas que aparecem no objeto. Clicando e puxando para o lado, no objeto do processo, foi feito as seguintes configurações. Alterar a cor verde para cinza na opção General. Os nomes dos processos do caixas 1, 2, 3 e 4. E o tempo do processo foi definido cada um com o tempo, pois a vida real de cada máquina tem o tempo de processamento diferente de outra. Essas configurações, elas ficam de acordo após a alteração de um único objeto, que falta alterar o objeto da saída apenas renomeado. Com isso, pode-se executar a simulação através de um botão Run, que é o mesmo que o Play, e observa a chegada das pessoas, passando pelo processo nos caixas e saindo a contabilização de quantas pessoas usa o caixa recente. Professor, até aqui desenvolvemos o nosso processo da simulação de um banco. Quero agradecer a compreensão. A próxima simulação, professor, a ser executada é de um sistema produtivo com a separação e armazenamento. Escolhemos a usina de açúcar, a mais devido à limitação do software de qualidade de objetos que não pode se colocar. Desculpa, professor, corrigindo, é a quantidade dos objetos. Ele não pode se colocar todas as etapas no processo, mas definimos as principais. E agora eu vou explicar as etapas de execução que foi feita na simulação. Para essa simulação, precisaremos de esteiras, vários processos, separador, a entrada, o rack e o transportador. Começamos com a entrada, que será a nossa matéria-prima, a cana-de-açúcar. Nela foi alterado o nome, o item classe de fluxo, de box. Para o cilindro, representamos a cana e alteramos a cor da opção General da caixa na configuração, que ficou de acordo com esse processo. Foi posto um objeto de processo, que é a recepção e limpeza da matéria-prima. Com o tempo de processo de 40 segundos, passamos por ele a cana-de-açúcar, que segue uma esteira até a moagem com o tempo do processo de 30 segundos, caracterizado pelo processo de separador, pois nessa etapa a cana é dividida em bagaço e caldo, deixando claro que todo o processo da simulação
foi interligado pela ferramenta de um conector de objeto, A, para seguir um sentido. Após isso, o bagaço tem um processo de vaporização à queima da caldeira de 15 segundos. Não pode ser complementada todos os processos devido à quantidade de objetos. Já a etapa que tem o caldo que passa, segue pela esteira até o processo de tratamento do caldo, de aquecimento, evaporação e cozimento, com o tempo de um processo de 15 segundos. Como a gente está fazendo a demonstração, desculpa, eu acabei fazendo uma confusão, 50 segundos. O caldo, ele segue o curso até o processo de cristalização e secagem do açúcar, que foi representado por um tempo de processo pequeno de 50 segundos, conforme eu fiz a correção abaixo, deixando claro que é um valor representativo, porque no real o funcionamento, essas etapas ocorrem separadas e tem um longo tempo de processamento. Deixando claro, nessa etapa, foi alterada a cor do objeto para um tom rosado. Os cilindros, quando saem desse processamento, aparecem na cor branca, representando a colocação do açúcar já tratado. É claro que o sistema real existem diversos tipos de açúcar e as cores elas variam. E para finalizar esse processo, o açúcar vai na embalagem e paletização feita por máquinas de alto desempenho com um tempo de processo de 30 segundos. O transportador, que foi ligado com a ferramenta do conector Sports S, a ativação da opção Use Transporte a Fila, caracterizada com a paletização, ele pega o açúcar embalado e leva até o rack, que foi alterado o nome para armazenamento. E seguindo assim, a simulação ficou representada de acordo com esse processo. Bom, professor, aqui está a nossa simulação. Agradeço a compreensão. Espero que a gente conseguiu fazer o processo da forma que o senhor tenha pedido e tenha explicado no decorrer das suas aulas. Obrigado. Até a próxima. Vai dar, meu!